Assuntos abordados, Bolsonaro citou as conquistas de seu governo, mesmo atravessando uma pandemia, uma guerra, e se defendeu de críticas e acusações. Admitiu que a posse de Lula vai ocorrer no domingo e condenou a tentativa de atentado ocorrida em Brasília. O presidente deixou claro também que sempre jogou dentro das 4 linhas, respeitando a Constituição, sem ter considerado qualquer tipo de golpe ou ato institucional após a derrota nas eleições de outubro. Vamos destacar aqui alguns pontos desta conversa e eu vou começar cumprimentando o Rodrigo Constantino. Boa tarde, meu amigo. Quero saber qual é a tua leitura sobre esta live. O presidente ficou, acho que um pouco mais de 1 hora, se não passou de 1 hora, foi quase 1 hora, falando hoje com os apoiadores, com os internautas, e foi uma conversa direta ali, enfatizou diversos pontos. Queria a tua primeira leitura aqui, Constantino. Boa tarde. Boa tarde, Aros, Conrado, Vilela e toda a audiência. Olha, foi um tom de despedida e desabafo. Uma tristeza evidente de quem realmente jogou dentro das 4 linhas o tempo todo e, não obstante, foi massacrado por uma imprensa corrompida e por um sistema podre, carcomido, que, com base na premissa falsa de que ele, Bolsonaro, representava uma enorme ameaça à democracia, se uniram a ponto de abrir inquérito ilegal, perseguir apoiadores do presidente, empresários que cometeram o terrível crime de mandar joinha em grupo fechado de WhatsApp, soltaram Lula, tornaram Lula elegível e fizeram uma campanha eleitoral totalmente parcial, né? Fizeram tudo isso, cartinhas assinadas por tucanos e companhia, todos eles supostamente para livrar o Brasil da terrível ameaça golpista bolsonarista e colocando Lula e essa equipe que vem aí, né, de volta ao poder. Então, tudo muito lamentável. O presidente deixou claro que não tem uma bala de prata, que não pode fazer milagre sozinho, que isso precisa de um apoio de Congresso, de outras instituições, eu digo para frear esse tipo de ditadura em curso no país hoje, né, de avanço autoritário, e que ele sozinho não é capaz de fazer isso. Então, de novo, né, é uma ducha de água fria para muitos seguidores que o colocaram talvez num patamar acima do humano, né, como se ele fosse mais do que um indivíduo, mais do que um sujeito patriota que tentou fazer o melhor, que enfrentou um grupo muito poderoso, unido, com o único intuito de derrubá-lo, né? Alguém que levou uma facada, quase morreu por conta disso, e que sequer conseguiram investigar direito se tinha alguém a mais por trás dessa facada de um esquerdista, né? Hoje, um ato isolado de um maluco qualquer que se diz bolsonarista permite que o Flávio Dino e companhia tratem todos os patriotas indignados como terroristas, né? Todos aqueles que estão na rua se manifestando de maneira democrática e civilizada são terroristas. Mas o Adélio, que era do PSOL, que é um esquerdista, que tentou matar o presidente, nós não podemos dizer que foi a esquerda que tentou se livrar de Bolsonaro. Então, esse duplo padrão que a gente está cansado de conhecer. De novo, Aros, decepcionou muita gente, o presidente, não tenho a menor dúvida disso, né? Porque muita gente depositou uma expectativa sobre-humana no presidente. Muita gente decepcionada e um reforço, talvez, Vilela, para a narrativa da esquerda. Boa tarde para você. Boa tarde, Aros. Boa tarde, Constantino, Conrado e todos que acompanham 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Sem dúvida, o presidente Bolsonaro, nesse momento, ele se fragiliza. Ele, durante esses últimos 2 meses, ele evitou falar à população, ele deixou, de alguma forma, emergir uma série de interpretações para os seus atos e, com isso, se fortaleceu uma interpretação fundamentada em uma série de declarações anteriores, em uma série de elementos que poderiam levar a alguma dedução de que o presidente Bolsonaro estaria preparando alguma coisa, de que teria, né, de que esse grupo teria que confiar no capitão. E que tal diante agora, quer dizer, nesse momento onde o presidente Bolsonaro deixa aí a presidência da República, o presidente eleito está em vias de assumir, uma parte significativa desse eleitorado, ele passa a ficar incomodado, ficar um pouco órfão justamente desse capitão, dessa figura de liderança.
como muito bem dito pelo Constantino, que até em alguns momentos essa questão de mito acabou fazendo com que apoiadores e pessoas que o admiram acabassem dando uma conotação até mais do que humana ao presidente da República. Enfim, o que eu vejo é que talvez nesse momento isso fragilize um pouco politicamente o presidente e, de alguma forma, abre espaço para que outros nomes no campo conservador eventualmente venham a emergir. É muito cedo para se fazer esse tipo de análise, agora é o momento de ter a troca de guarda, de que a esquerda dê os seus primeiros passos no poder para que, eventualmente, as forças conservadoras possam se colocar. Mas fica em aberto essa avenida de, eventualmente, outros segmentos do lado conservador acabarem se colocando como opções, eventualmente mais fortes, eventualmente com um discurso até mais incisivo do que o presidente Bolsonaro. Agora, Conrado, quem é essa figura de liderança, na tua visão, já que, de alguma maneira, se você concorda com a leitura do Vilela, fica esse vácuo de alguma maneira? Boa tarde. Bom, meus amigos, boa tarde, Aros, boa tarde, Constantino, boa tarde, Vilela, boa tarde aos nossos telespectadores. Sabe quando eu pergunto isso aí, Aros, eu me questiono até agora a quem foi endereçado esse discurso do Bolsonaro, porque não faz muito sentido, né? A sua militância não foi necessário dizer todos os seus feitos, como ele era bom, como ele mudou o Brasil. Não, para mim aquilo ali foi quase que um pedido de desculpa, dizendo, por gentileza, não me prendam petistas. Foi quase um pedido de desculpas ao PT por ter ficado durante 4 anos no hiato durante o poder esquerdista no Brasil. O que a gente enxerga aqui é que esses 4 anos do governo Bolsonaro nos trazem uma ideia de ficar claro o tamanho do sistema, né? Nunca a gente tinha vivido tamanha censura, tamanho cerceamento de liberdades, tamanho cerceamento de imunidade parlamentar, tamanho cerceamento do devido processo legal, porque a gente nunca bateu no guardrail, ninguém nunca questionou o sistema, né? E agora a gente viu durante 4 anos de cerceamento de sistema, a gente viu que eleições não servem para nada, porque tu não pode questioná-las, a gente viu que o nosso Congresso não serve para nada, além de fazer algum discurso com outra pessoa, nosso Senado também não, né? Votou a PEC lá da transição dos 2 turnos no mesmo dia, tudo, a gente viu que as Forças Armadas não servem para nada, tu viu aí o povo pedindo SOS Forças Armadas, e aí que tá, lá em 7 de novembro, 50 dias atrás, eu falei, pessoal, olha só, as Forças Armadas não vão fazer nada, né? Eles fizeram um relatório ali, quase um pedido de desculpa. Vamos fazer uma comissão para que não se repita nas próximas eleições. Ficou tudo por isso mesmo. Outro dia veio uma cartinha dizendo, o lugar de discutir isso aí é lá no Congresso. O que eles estavam dizendo com isso? Esse é um problema político, nós estamos fora. Talvez até mesmo foi uma lealdade das Forças Armadas ao Bolsonaro a ficarem nesse silêncio sem dizer lá, 50 dias atrás, pessoal, nós não vamos fazer nada, o Bolsonaro está bloqueando aí, né? E a gente vem com essa transmissão aí da figura do Bolsonaro até os dias de hoje. Eu acho que se encerra essa ideia de um mito, no momento que ele faz um discurso melancólico, né? Foi um discurso quase que um pedido de desculpa ali, chorando nos estertores antes de pegar seu avião para Orlando. Eu acho que foi ele poderia ter sido muito mais enérgico para que fosse mantida essa ideia do mito. Foi isso que agregou as pessoas. As pessoas votaram do Bolsonaro por ele ser um capitão. As pessoas votaram do Bolsonaro por ele ter um vice-presidente militar e achando que os militares não deixariam, né, com que a esquerda, nossa bandeira jamais será vermelha. Agora os militares estão dizendo o seguinte, mas e todo mundo, né, dizendo, não estou falando de tudo de golpista nenhuma, porque não se concretizou, né? Passou, já foi um sonho aí de algumas pessoas, e hoje já dizia lá no 7 de novembro que não ia ter nada disso, né? E aí, nesse aspecto, a gente começa a ver isso aqui funcionando, e aí tu vê que eles estão colocando no mesmo patamar, né, esse governo cheio de corruptos que está chegando no poder agora, o cidadão comum, e aí essa que vem a tristeza. Então eu espero que esses 4 anos do governo do Bolsonaro tenha servido para a população ver que não pode confiar em políticos, que não pode confiar em partidos políticos, que não pode confiar no nosso sistema jurídico, que não pode confiar no poder judiciário, que não pode confiar nem nas Forças Armadas. É o povo por si mesmo. Essa é a realidade que a gente vive nos dias de hoje. Quanto à aparição desse novo líder, quem será? Só o tempo dirá. Obviamente, o que o Bolsonaro conseguiu nesses 4 anos foi trazer um fórum de comunicação que a gente pudesse ter essas discussões que a gente tem dia a dia aqui na Jovem Pan. A gente tem um canal de televisão, mas vinculado à direita, que é a Jovem Pan. A gente tem nossas discussões aqui no campo das redes sociais ou no campo da televisão com ideias que isso aqui não existia antigamente dessa forma como a gente tem hoje. Essa é a grande diferença que a gente tem. Que líder será esse? Eu acredito que não vai ser nenhum desses que baixaram a cabeça para uma nova transição, para um novo governo.
e estão se dizendo aí como grande oposição para que nós teremos nos próximos anos. Não vai haver oposição, né? As redes sociais dos políticos estão trancadas, os comunicadores estão trancadas, as televisões como a Jovem Pan estão trancadas, o jornalismo não existe, com raras exceções, tudo virou um clipping, todo mundo copia uma notícia do outro, ninguém produz nada, não tem jornalismo investigativo, ninguém foi questionar. Saiu aqui um relatório das Forças Armadas, vamos chamar a ciência, os cientistas da computação para analisá-lo. Não aconteceu isso em 60 dias. Eu acho que um grande erro ainda do Bolsonaro, nesse aspecto, óbvio, agora é muito fácil, né, engenheiro de obra pronta falar, mas se foi para dizer que nós não íamos ter nada, que dissesse antes, para deixar o povo se virar por si mesmo, né? Agora não, nós estamos aí nos estertores do seu governo, foi uma saída melancólica, muita gente que o apoiou agora vai ser rifada, né, abandonada aqui nessa realidade, mas eu espero que sirva, ao menos para o povo enxergar que se quiser alguma mudança, alguma transformação na sua realidade, tem que partir de si mesmo, não contem nem com o Legislativo, nem com o Judiciário, nem com o Poder Executivo e muito menos com as Forças Armadas. Eu até acho interessante vocês pegaram nomes desses grandes militares das Forças Armadas, não vou dar uma de Paulo Figueiredo aqui e nomear cada um deles, e vamos ver para onde é que eles serão nomeados, quanto é que serão seus vencimentos, quais serão seus benefícios, porque toda ordem de trocas tem um benefício, meus amigos. Ninguém é bobo e eu espero que vocês agora tenham perdido todo esse wishful thinking, todo esse pensamento mágico e tenham enxergado a realidade, que o povo está sozinho dentro do Brasil, que nós não vivemos uma democracia e quem questionar será perseguido até o final. Ô Constantino, é bem verdade que essa farewell live aí do Bolsonaro esvazia, de alguma maneira, a expressão o bolsonarismo. Mas a gente não pode ignorar que essas pessoas, as que estão nas portas dos quartéis, as que estão discutindo nas redes sociais, que estão mobilizadas e que estão indignadas e colocando a insatisfação delas com esse estado de coisas que vocês estão descrevendo aqui, que elas, de alguma maneira, miravam no Bolsonaro essa figura de liderança, mas elas não estavam, de alguma maneira, agindo em função dele, mas na expectativa do contrário, de que ele atendesse às demandas delas. Essas pessoas não embarcaram em um avião, essas pessoas não fizeram essa live com essa mensagem que vocês acabaram de analisar, elas continuam questionando, continuam indignadas. O que população, já que a gente viu nas urnas, e aí é possível medir em função disso, que foi um percentual muito apertado, é um país dividido. Ótima questão, Aros, e assim, eu não tenho a resposta, cada um vai fazer aquilo que acha que deve fazer, né? Ninguém pode falar, ninguém tem procuração, nem Bolsonaro, para falar em nome dessa parcela significativa da população que despertou, um gigante que acordou para o que é a realidade brasileira, muito bem descrita aí pelo Conrado. Conservador, de direita, liberais clássicos e conservadores precisam se dar conta que obter a presidência por meio de uma eleição não é o ponto de chegada, talvez fosse o ponto de partida, né? Tem que ter uma base cultural disseminada. A esquerda tem tudo, o sistema é bruto, companheiro. O sistema tem o poder judiciário na sua mão, mesmo na categoria mais suprema, tem a mídia quase toda, e olha o esforço que eles fazem para calar o único veículo de comunicação grande que dá pluralidade, de fato, que permite o contraditório, né? Então é um consórcio vendido, corrompido até a alma, né? Que fica fazendo vista grossa para todo o abuso de poder, canetadas supremas e tudo mais, demonizando o presidente, incapaz de reconhecer virtudes, acertos, uma gestão prudente, responsável na economia. São incapazes, porque eles estão na militância, né? Tem uma delas aí, coitada, que está dizendo que tudo melhorou já, que equipe maravilhosa. Quer dizer, o que essa pessoa consome no café da manhã, né? É impressionante. Então, são militantes petistas que nos acusavam de militantes bolsonaristas. Eu vou provar aqui, uma vez mais, que isso tudo é ridículo, né? Eu já vinha de antes e vou continuar fazendo minhas análises e dizendo que o Brasil tem que ir nessa direção, que é a direção da guinada direita. Império da lei, Estado de Direito, isonomia, né, no tratamento com os indivíduos, liberdade de expressão, propriedade privada, menos Estado, livre mercado, tudo aquilo que eu defendo há 25 anos nas plataformas, né? E eu vou continuar fazendo. Então, as pessoas agora têm que se reagrupar de alguma forma, entender que a guerra é muito mais complexa e elevada do que um presidente vencer. Isso ficou muito claro.
mas eu não seria tão duro assim como foi o Conrado na análise, seja das Forças Armadas, seja do presidente. O sistema é muito poderoso e tem muitas consequências. Peitar na marra. Tem o dia seguinte, não é uma coisa trivial. Então, eu acho assim, eu acho que o dilema é muito grande, de todo mundo que sabe o que está acontecendo, o que está vendo, é porque tem uma turma que está com a premissa de que acabou. Dia 1º acabou, o Brasil virou a Venezuela. Eu acho essa premissa tenebrosa, mas realista, né? O receio é muito legítimo, mas eu acho ela precipitada. O Brasil tem grupos organizados, tem grupos de interesse fisiológicos que se uniram para derrubar Bolsonaro pelos motivos errados, quiseram Bolsonaro fora por suas virtudes e não defeitos, mas esse sistema não necessariamente quer que o Brasil degringole na direção de uma Venezuela. E esse sistema colocou lá o Alckmin ao lado do Lula. Né? O PT tem, a Frente Ampla tem muito petista, mas o Lula sabe que não pode tudo. O Alexandre de Moraes não é um petista, Alexandre de Moraes é um tucano. Né, historicamente falando. Então, muita gente acha que o próprio sistema tem condições de impedir uma desgraça nível Dilma, como fez ali, para preservar as galinhas dos ovos de ouro. O que eu acho que é a principal virtude do Bolsonaro, fora tudo que ele fez dentro das 4 linhas, com honestidade e patriotismo? Foi expor esse sistema carcomido. As entranhas do sistema estão expostas em praça pública. Para quem não quiser fazer o papelão de aceitar participar de um teatro farsesco e fingir que as instituições estão trabalhando normalmente e que os golpistas estão sendo perseguidos para proteger a democracia, quem não cair nessa ladainha ridícula, né, que só a velha imprensa martela para enganar trouxa, alienado, está vendo o sistema trabalhando à luz do dia. Então, assim, agora é hora disso, né? Olha, agora ficou muito claro que a gente tem que se unir, tem que se organizar, tem que pensar, tem que ter inteligência, porque o sistema é bruto, companheiro, e o sistema quer transformar o Brasil em China. Já estamos vendo contas canceladas, suspensas, canais desmonetizados por pressão deles, né? Anõezinhos fascistas pedindo cabeça de todo mundo e torcendo para que essa única emissora independente seja perseguida, e isso tudo em nome da democracia, mas ninguém mais acredita, nem o Armínio Fraga, né? Então agora é hora de se organizar para valer, porque senão vira Venezuela mesmo. O Constantino falou muito sobre o sistema, o horário não me permite parafrasear uma frase que se tornou antológica no cinema sobre o sistema, Vilela, mas eu queria pegar carona nesse comentário do Constantino para te ouvir sobre esse mesmo tema. A indignação das pessoas não cessou. O que acontece a partir de agora? Exato. Eu vejo nesse sentido uma questão que eu já tive a oportunidade de colocar outras vezes aqui no 3 em 1, em outros programas da casa, de que, eventualmente, hoje a gente tem um contingente muito grande de pessoas legitimamente se manifestando, colocando a sua posição, só que talvez esteja faltando uma liderança para essas pessoas, de uma forma que esse tipo de manifestação, esse tipo de movimentação, ele seja algo mais efetivo, mais eficiente do que o que tem sido. Eventualmente, essa desorganização, e agora, diante do silêncio do Bolsonaro e diante desses últimos atos, pode fazer com que esse segmento se torne ainda mais órfão, se sinta ainda mais órfão. Agora, talvez seja a oportunidade de parar para pensar e de que lideranças desse grupo, pessoas que de alguma forma têm influência sobre esse grupo, direcionem que é muito mais inteligente, é muito mais estratégico fazer outros tipos de instrumento de pressão, como, por exemplo, no Congresso Nacional. É o Congresso Nacional, e um Congresso Nacional que foi eleito, ele tem um segmento conservador minimamente bem representado, completamente na linha do que o espírito central do que o Bolsonaro colocou na última live, que, ao meu ver, ele deveria ter colocado isso logo no dia 30 de outubro, logo depois do segundo turno, que é o quê? O mundo não acabou. E cabe a nós, cabe às pessoas que eventualmente não concordem com o governo atual, as pessoas conservadoras ou os descontentes de uma forma geral, que de alguma forma construam, se aglutinem, façam uma oposição razoável, racional,
pensando que em 2026 vai ter um outro processo eleitoral e talvez esse segmento conservador mais amadurecido venha para um outro projeto de poder e, eventualmente, um projeto de poder que seja mais permanente, não digo, mas que seja mais duradouro, né? Deixa eu ouvir o Conrado. Vou fechar esse mesmo tema com os três. Diga lá, Conrado. Eu fico feliz aqui com o otimismo do Vilela, né? Cara, a gente teve uma eleição que o sistema jurídico, a regra jurídica, não foi respeitado o princípio da anuidade pela nossa Suprema Corte. Eles ficaram criando regras assim mesmo, ilegais. E vocês acham que vai ter uma eleição legal no Brasil? Vocês estão brincando comigo. É muita ingenuidade. A não ser que vocês fiquem nessa ideia da direita permitida. Aí sim, né? Vamos deixar os permitidos. Meus amigos, o sistema é bruto. Vocês viram que nada vai funcionar. Né? Esse novo legislativo, meus amigos, a gente teve um deputado federal cassado no seu direito de livre expressão da imunidade parlamentar no governo Bolsonaro. Como é que tu acha que vai ser no governo Lula? Vocês viram no governo Bolsonaro o Senado votar 2 turnos no mesmo dia para passar uma PEC do estouro de gastos para o Lula. Tu acha que vai ser diferente? Assim, para começar a fazer abrir os olhos, como o Constantino muito bem disse, voltar com esse pensamento conservador, porque foi um período de 4 anos que a gente teve liberdade para discutir esses assuntos, que não vai ter mais agora com o PT. Acabou esse papo de discussão de discurso de gênero, vai ser todo mundo perseguido. Olha só, para observar o Brasil não é nem olhar os Estados Unidos do Trump lá, olha a Alemanha. Olha a perseguição que a gente tem lá. Eu aposto um dedo que vão criar agora um ministério, ou alguma junta, ou algum conselho de proteção da Constituição. Com quem? Com Flávio Dino e Alexandre de Moraes, querido. E onde é que tu acha que tu vai parar? Não vai ter mais esse tipo de fala. É tudo ilusão. Tá? Óbvio, não é terra arrasada, porque a gente viu que tem 60 milhões de pessoas, tem metade da população que não concorda com o que a gente está vivendo aqui. E aí vem a nossa missão de conversarmos, de alertarmos as visões de mundo, para começar na base, com as crianças, com os jovens, para enxergar como o sistema é podre, como não pode contar com a estrutura, e sim com cada um dos cidadãos. É essa transformação que vai levar anos, talvez décadas, para a gente conseguir ter aquela cereja do bolo que foi ter o presidente Jair Bolsonaro. O que a gente pôde ver aqui com o Paulo Guedes no poder, com uma escolha de ministérios mais vinculados à técnica, é que o Brasil tem uma saída. A gente estava nos trilhos para o bom caminho. Agora foi entregado um país que estava no rumo de se dar tudo bem para uma quadrilha, para todos aqueles que a gente não... Tu entende que a gente não pode chamar de quadrilha? Né? O Lula, durante a campanha, não podia dizer que ele tinha amigos ditadores. Agora está vindo o Nicolás Maduro. Meus amigos, o Brasil, país, não reconhece o Nicolás Maduro como presidente. É o Juan Guaidó. A gente teve a Operação Acolhida lá na divisa com a Venezuela para pegar o pessoal fugindo da Venezuela. Vamos fazer agora, vamos devolver para lá, vamos mandar todo mundo para lá, como fez o Tarso Genro, lá no governo PT, naqueles Jogos Pan-Americanos, dos boxeadores, né? E daí ele veio a cara de pau de chegar para a população e dizer na televisão, não, os boxeadores quiseram voltar para Cuba. E depois a gente soube que a Polícia Federal caçou todos eles. Olha a Polícia Federal caçando todo mundo, a mando do Alexandre de Moraes, que não poderia. São ações ilegais. A Polícia Federal é submetida ao ministro da Justiça, que era do governo do Bolsonaro, e aí ficou em silêncio esse ministro da Justiça. Cadê todos os promotores de justiça do Brasil? Ficaram em silêncio, porque ou são da esquerda conivente, ou os da direita têm que ficar quieto para poder subir na carreira e garantir o seu quinhão. É isso, foi assim com o MP, foi assim com a Justiça, é um silêncio absoluto no Brasil por quem deveria te defender, meu amigo. Então abre teu olho, vocês viram a realidade, nosso Congresso não existe, nosso Senado não existe, ninguém entrou com um pedido de impeachment contra ministros do STF ou qualquer outra coisa que fosse, ninguém defendeu suas prerrogativas do 4911 da Constituição, o presidente Bolsonaro foi atacado lá no seu artigo, só para finalizar, no seu artigo 84, quando ele quis nomear o Ramagem, que era o seu chefe de segurança, para diretor da Polícia Federal, diretor-geral, não foi autorizado pelo STF. Agora o Lula está nomeando o chefe de segurança dele para o mesmo cargo. E aí fica tudo em paz, tudo quieto. E a grande imprensa, o consórcio, todo mundo batendo palma na claque, dizendo que agora o Brasil venceu e nós estamos novamente
numa liberdade. A gente vive no país da piada pronta, Aros. E a nossa missão aqui é discutir tudo isso para abrir os olhos das pessoas, para que todo mundo enxergue que nós não estamos sozinhos. E aí vem toda essa engenharia aqui para saber quais passos nós temos que dar a favor daqueles preceitos, já vou encerrar aqui, dos preceitos do Estado liberal. Quais são eles? O Constantino muito bem trouxe. A vida, a liberdade e a propriedade privada. E por que não dizer o livre mercado e o Estado de Direito? Isso aqui é o que a gente tem que defender, todas as pessoas com a cabeça mais aberta e que tem uma visão mais liberal, mais clássica dentro do liberalismo e que são os preceitos defendidos pelos conservadores, Aros.